Meus amigos, a Gleisi Hoffmann, ministra de Lully, entregou o chefe Lully e o próprio Lewandowski. A Gleisi quis dar uma de sabichona, mas acabou confessando que Lula sabia que Lewandowski estava praticando crime de responsabilidade. Portanto, acabou confessando também a Gleisi que Lula praticou o crime de responsabilidade. Especificamente em relação a quê? Exatamente isso que o portal Metrópolis e também o jornal o Globo está trazendo. A Gleisi disse, Lula foi informado sobre consultorias de Lewandowski a Daniel Vorcaro. Lewandowski era ministro da Justiça e durante esse tempo prestou consultoria a o Daniel Vorcaro. Não pode. Se a lei, na maioria das vezes, exige até quarentena, ou seja, o ministro sai, mas tem que passar um tempo sem advogar ou sem voltar para aquele setor específico de sua expertise que tem a ver com a pasta, com o ministério no qual atuava. Chama-se quarentena. Muitas vezes o governo paga durante tantos meses, continua pagando após a saída, para que exatamente ele não volte para o setor privado, porque presume-se que ele beneficiaria o setor privado. No caso de Lewandowski, se a lei proíbe o menos, a lei vai proibir com muito mais rigor o mais. Ou seja, no caso do Lewandowski, todos estão assumindo que ele prestava consultoria jurídica ao Daniel Vorcaro enquanto era ministro da Justiça. O ministro da Justiça é chefe da PF. Como pode o chefe da PF prestar consultoria para alguém que a PF investigaria ou até já estaria investigando? Entendem o conflito de interesse claro como a luz do dia? Mas piorou, porque a Gleisi está assumindo e dizendo que o Lula sabia, foi avisado pelo Lewandowski que prestava assessoria para o Vorcaro e que Lula não se incomodou. A própria Gleisi disse que não vê nenhum problema legal ou moral nesta situação. Mas há sim, senhor. A meu ver, praticaram ambos crime de responsabilidade para começo de conversa. Lula foi informado sobre consultorias de Lewandowski, diz a Gleisi Hoffmann. Como mostrou Como mostrou o portal Metrópolis, o Banco Master pagou 5 milhões ao escritório de Lewandowski enquanto ele era ministro. Ponto. O presidente Luiz Inácio tinha conhecimento de que o escritório de Lewandowski, ministro da Justiça, prestava serviços de consultoria a instituições privadas. Mas não pode, ministro. Não pode, doutor Luiz. Como revelou Metrópolis, na coluna da Andresa Matais, o Banco Master pagou 5 milhões ao escritório Lewandowski, enquanto ele era ministro, repita-se. Todavia, segundo a ministra de Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, o petista, o Lully, foi informado dos negócios, dos negócios de Lewandowski ao convidá-lo para assumir o cargo em 2024. No entanto, ela nega que Lula sabia especificamente da relação com o Vorcaro. Mas pera lá, sabia dos negócios. Aspas para Gleisi Hoffmann. Quando o presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados. Só que aí tem um detalhe. Ela diz, vírgula, e o ministro informou que ia cumprir a lei, que ia se desencilhar de todos os contratos. O que fez? Não fez, não. Aí é que está. Inicialmente, Gleisi havia sinalizado que Lula sabia da relação entre o escritório Lewandowski e o Banco Master. Um ato falho, mas aí se corrigiu, diz a matéria. Aspas, que a mentira tem perna curta. Aspas para Gleisi Hoffmann.
Ele avisou que prestava atividades privadas, econômicas, e que ele teria que se afastar. Não sei se ele falou exatamente do Master, mas ele falou: olha, eu tenho que me afastar de atividades. Ele deve ter comentado, mas isso não é impeditivo. É impeditivo. É advogada, a Gleisi devia saber. A ministra ainda saiu em defesa de Lewandowski, que ressaltou que o governo federal atua para investigar e combater as fraudes envolvendo as instituições financeiras. Nesse sentido, Gleisi citou inclusive a prisão de Vorcaro durante a gestão Lewandowski. Salvo engano, um dos advogados era o próprio filho de Lewandowski, não? Não, aí era do INSS, que está tudo... Há uma interseção, em algum momento, entre Master e também o negócio do INSS. Agora, olha que coisa. Gente, veja, o negócio é tão embolado e ela se acha uma boa mentirosa, uma loroteira, mas é tão embolado que quanto mais ela fala, mais ela se complica. Reparem, aspas, foi na gestão do ministro Lewandowski que o presidente do Master, Vorcaro, foi preso. Prendeu o próprio cliente. O ministro da Justiça, chefe da PF, mandou a PF prender o próprio cliente porque era seu cliente. Percebem o escândalo do conflito de interesse? Aí ela diz, então essa situação em que tentam ligar o governo ou o ministro a uma tentativa é uma tentativa da oposição. O governo tem sido firme e decidido em fazer a investigação, seja por meio da fiscalização do Banco Central, seja mediante a apuração da Polícia Federal. A lei e, sobretudo, a Constituição, ela traz justamente esse impeditivo e traz, de fato, para que não ocorra situações embaraçosas, para se dizer o mínimo, como esta. Porque olha o que diz a Gleisi Hoffmann. O problema não é porque ele não podia advogar, ser consultor jurídico do cara e da instituição do cara enquanto ele era ministro. Não. Tanto é que não é problema que foi na gestão dele que a PF prendeu o Vorcaro. E já soltou. E prendeu. Vai aí. O impeditivo legal e constitucional é justamente para que esses tipos de situações embaraçosas, que levam a questionamentos, que levam a descrédito das instituições, ocorram. Não deve ocorrer. Mas nós estamos no governo da galhofa, da geringonça. Aliás, em Portugal, para os portugueses vão se lembrar, há pouco tempo houve uma aliança, uma aliança tão esdrúxula para se montar um certo governo de Portugal, isso já tem uns 8 anos, tão esdrúxula aquela coligação, aquela aliança para governar, que eles mesmo, no mundo da política portuguesa, denominou-a de a geringonça. Aqui, as nossas instituições são uma grande geringonça também nesse momento, principalmente porque vem dessa gente, vem do espírito do cérebro e das práticas dessa gente, que vocês sabem quem é. E ela continua, o governo tem sido firme, decidido em fazer a investigação, seja por meio de fiscalização do Banco Central, seja mediante apuração da Polícia Federal, tá certo. Quem está lá dentro é que sabe, da Polícia Federal e do Banco Central. É isto. A Gleisi confessa que o Lula soube com antecedência do próprio Lewandowski, e aí ela confessa, e por meio da boca dela, tanto o Lula quanto o Lewandowski estão confessando. A ministra das Relações Institucionais do governo Lula diz, olha, Lula sabia que Lewandowski prestava consultoria a Vorcaro enquanto era ministro. E o ministro, por óbvio, sabia disso, porque ele é que está aí na situação. Então nós temos essa situação esdrúxula, mas que Gleisi Hoffmann falou que não tem problema nenhum, porque isto já foi sanado. Por quê? Porque Vorcaro foi preso. É uma demonstração de que este conflito de interesse nada atrapalhou. Vocês acreditam nisso? No próximo vídeo você vai ver que o líder do Lula no Senado disse que nada teme, que não teme a delação do Vorcaro. Quem é esse líder? Jacques Wagner, o manda-chuva do Banco Master. Ele arranjava emprego para um amigo, 16 milhões, por outro amigo, 6 milhões, deve ter arranjado para vários outros, de repente para ele próprio, mas ele disse que não teme a delação. Você vai ver esses detalhes
no próximo vídeo. Curta, compartilhe, comente, Patelba, seja membro, torne-se membro.